Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Muito bem, com a graça de Deus, nós temos exposto o Evangelho de João e hoje, de uma forma não diferente, nós vamos dar continuidade naquilo a qual nós temos olhado na Sagrada Escritura. Então, por favor, eu convido você que esteja abrindo a sua Bíblia ou acompanhando aqui no telão, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos discorrer do verso 21 ao verso 30. Já temos discorrido bastante coisa, já temos dado andamento em vários capítulos e quem sabe, com a graça de Deus, assim que nós conseguimos concluir esse evangelho, nós podíamos passar talvez para uma carta, para um livro. Vamos ver assim como Deus vai estar trabalhando. Enquanto isso, João capítulo 8, versículo 21 ao versículo 30. Olhe comigo o que diz a palavra do Senhor. De outra feita, lhes falou Jesus dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? E respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram neles. Que Deus então aplique sua palavra aos nossos corações e que por ela nós sejamos transformados, edificados, moldados e lapidados ao ponto de nós sermos salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Quem avisa, amigo é. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já se depararam com esse tipo de frase. Uma frase um tanto clichê, mas uma frase que traz um sinal de alerta. E geralmente, quando nós vamos a usar essa frase, nós usamos talvez para repreender um filho, um amigo, um esposo, uma esposa. E comumente nós dizemos o seguinte: olha, eu tô te dizendo isso aqui porque quem avisa, amigo é. Geralmente nós sempre fazemos esse tipo de alerta. Com isso, nós estamos advertindo aquela pessoa de um sério risco a qual ela está passando, a qual ela pode correr. Com isso, nós estamos dizendo que a palavra que está sendo dita ali é uma palavra de peso, é uma palavra de importância, é uma palavra que tem que ser dada a devida atenção a ela devido à consideração da gravidade da situação. Pensando nesse aspecto de aviso, de advertência, quantas das vezes talvez você não ouviu de algum amigo, talvez de algum parente, do seu pai, da sua mãe, ou até mesmo do seu líder da sua igreja, algum aviso como, por exemplo: não faça isso, não vai nesse caminho aqui não, que o negócio é feio, se você for por aí, vai dar errado. Meu amigo, não vai, não faça isso. Eu estou te dizendo isso aqui porque eu sou seu amigo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou o seu líder. Não faça isso não, porque vai dar errado. Eu já vivi muito mais do que você, eu sei do que eu estou te falando. Não faça isso, não vai por esse caminho. Eu tenho certeza que várias vezes nós já nos deparamos com esse tipo de frase. E comumente o que nós dizemos? Que nada. Isso não é assim não, isso não é da forma como você está pensando não. Você só está dizendo isso aí porque você não quer ver eu crescer, você não quer ver eu ir bem, você não quer ver eu avançando na vida. Olha, você está dizendo essas coisas para mim é porque você quer de alguma maneira cortar as minhas liberdades, você quer de alguma maneira me reprimir e não deixar eu viver a minha vida. Aí você vai lá,
faz o que a pessoa fez e dá exatamente errado como ela tinha dito que ia acontecer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui dentro já passou por uma situação parecida com essa. E quando nós olhamos aqui para o contexto, nós vamos ver Cristo Jesus mais uma vez advertindo as pessoas sobre aquilo que ele já vem falando há muito tempo. Mais uma vez nós vamos ver Jesus tratando com esses judeus aqui a situação a qual eles estão. João ele vai deixar isso de uma forma muito explícita aqui no seu contexto, aonde Jesus, por várias e várias vezes, ele apresenta aquilo que esses homens precisam fazer para que eles sejam salvos, a situação de pecado a qual ele se enquadra e a necessidade do arrependimento. E mais uma vez Jesus fala com esses homens. Observe comigo aqui o que diz o versículo 21. O versículo 21 ele diz o seguinte: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Observe como que Jesus ele já inicia o seu diálogo aqui. Ele já vai começar dizendo: de outra feita lhes falou. Ou seja, mais uma vez o Senhor Jesus está vindo para falar com esses judeus. Mais uma vez o Senhor, ele vai falar com esses homens. Aqueles irmãos que têm tido o privilégio de acompanhar essa série desde o início, vocês podem ter certeza, ou com certeza vocês repararam, que por várias vezes nós identificamos aqui João, ele deixando bem evidente: Jesus falou, Jesus falou, Jesus falou, Jesus falou, falou, e mais uma vez aqui agora, ele fala novamente a esses homens, ele trata novamente com esses homens, ou seja, esses judeus que estão ouvindo aqui da palavra do Senhor, eles não têm como chegar diante de Deus e falar assim, ó: ah, Senhor, eu não fui advertido, eu não ouvi aquilo que deveria ser falado, não houve para mim uma sequer oportunidade, eu não tive a chance de ser tratado. E pensando nesse mesmo aspecto, você que talvez domingo após domingo tem ouvido da pregação do Evangelho, tem ouvido da palavra do Senhor, não tem como você dizer: eu não sabia, isso para mim agora é uma grande novidade, Senhor. Poxa vida, nunca na minha vida me falaram de nada parecido com isso. Não, você não pode dizer, porque você sabe, você teve tempo, você sabe o que você tem feito de errado, pois todo domingo você é exortado sobre aquilo a qual você não deveria fazer, e mesmo assim continua fazendo. Domingo após domingo, nós temos ouvido da palavra do Senhor aquilo que nós precisamos tratar na nossa alma. E mesmo assim continuamos insistindo com o pecado. Quando nós olhamos para um outro aspecto, agora pensando naqueles que estão incumbidos de trazer a palavra do Senhor, aqueles que são os pregadores, nós não podemos olhar para um texto como esse também e de alguma maneira nos desanimarmos, ficarmos tristes, porque nós vemos aqui que Jesus ele falou e mais uma vez ele está falando. Eu não gostaria que você olhasse para esse texto como talvez uma forma de desânimo, mas observe como é que vai terminar esse enredo logo no versículo 30. Depois de Jesus falar com esses homens, qual é que foi o resultado? No versículo 30 diz que muitos creram nele. Jesus ele teve que falar várias vezes com esses homens, mas muitos creram nele. Diante disso, meus irmãos, eu queria encorajar vocês, porque por mais que talvez seja necessário dizer uma vez, duas vezes, três vezes, e alguns grupos pode até ser que vão crer, outros também em um momento talvez possa ser que outras pessoas não vão aceitar a Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de trazer o Evangelho, porque a nossa obrigação é de trazer a palavra do Senhor. Eu tenho convicção que muitos aqui talvez gostariam de experimentar pelo menos um pouco, talvez do que o grande pregador renomado Billy Graham pôde vivenciar. Pessoas se atirando em multidões para entregar a sua vida a Cristo Jesus.
Mas por mais que isso talvez não aconteça na nossa realidade, não desanime, não desista de pregar o Evangelho, porque com Cristo foi da mesma maneira. Ele falou, 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 e bendito seja o nome do Senhor, porque o versículo 30 nos diz que muitos creram nele. E talvez você possa estar olhando e pensando: Gessé, mas eu não sou como vocês que fazem uso de um púlpito para poder pregar o Evangelho. Eu não tenho talvez essa capacidade para poder falar em um púlpito, talvez pela uma timidez ou qual seja a situação. Mas vocês foram chamados para testemunhar. Vocês devem dar continuidade nesse testemunho na vida, na casa de vocês, pregando para os seus filhos 1, 2, 5, 1 milhão de vezes se for necessário, até o momento aonde que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, Ele vai lá e converte o coração do seu filho. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Então não pare de orar, não pare de evangelizar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Não desista da sua família. Não pare de orar por eles. Não pare de apresentar o Evangelho a cada um deles. E é interessante que Jesus agora ele vai continuar dizendo o seguinte: vou retirar-me. E é interessante nós olharmos para isso, porque isso aqui era justamente tudo aquilo que aqueles judeus incrédulos queriam ouvir. Era o que eles mais desejavam, que Jesus ele fosse calado, que ele fosse morto, que ele fosse retirado daquele lugar. Mas aquilo que era o desejo do coração daqueles homens, agora passa a ser a própria fala de Cristo Jesus. Pois ele diz: eu vou retirar-me. E perceba que isso aqui vai ser consumado. Ele vai ser retirado pelas próprias mãos dos judeus, juntamente com o império. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu for retirado, vai ser eu que vou me retirar. Não é porque vocês quiseram e agora de uma maneira que vocês vão guiar a minha vida eu vou até a cruz. Não, é porque eu quero, é o meu momento de se entregar. Enquanto isso não for decretado da vontade de Deus, não há um homem que toque em mim, não há um homem que me pegue e me leve até a cruz, mas eu vou me retirar. Algo que nós devemos gravar no nosso coração é que a entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela nunca foi forçada, mas antes traçada, planejada, ela foi dirigida pelo próprio Deus e Cristo Jesus, e foi uma entrega voluntária. Estava nos preceitos, nos planos eternos do Senhor. Enquanto não fosse o momento decretado por Deus de Cristo se entregar, não havia nada nesse mundo que pudesse tocar no Senhor. E nós já vimos várias e várias vezes isso acontecendo. E João deixa de uma forma bem escancarada. E não conseguiram pegar o Senhor. E não conseguiram tocar no Senhor. Porque ainda não era chegado a sua hora. Então aquilo que era o maior desejo daqueles homens: retira-te do meio de nós. Vai embora, tomara que o Senhor morra, que o Senhor suma. Acabou se tornando a consequência do pecado daqueles homens quando Cristo é retirado do meio deles. E isso, enquanto eu estava preparando essa mensagem, isso me fez pensar em algumas coisas. Isso me fez pensar principalmente naquelas pessoas que abandonam a igreja, e muitas das vezes com aquele discurso dizendo o seguinte: olha, eu não preciso disso, porque eu sou a igreja. Eu não preciso disso, porque meu corpo, minhas regras, ninguém pode me mandar, ninguém pode me limitar. Sou eu que mando em mim, sou eu que dito as regras, como é que as coisas funcionam. Meu irmão, eu só queria te lembrar de algo. Quando você pensa em sair de um ambiente como esse, quando você
pensa de deixar tudo aquilo que Cristo fez para a sua vida, você não simplesmente está se retirando de um templo como esse, mas você está tirando de você todo o pastoreio a qual você poderia estar recebendo, você está tirando de você o privilégio de lançar mão dos sacramentos, fazer parte da Santa Ceia, tomar o pão, tomar o cálice, você está tirando de você a palavra de Deus, você está tirando de você o privilégio de servir a Deus, você está tirando de você o privilégio de viver uma vida em Cristo. Viver uma vida sem Deus, você consegue ter noção do quão perigoso isso pode ser? Se viver uma vida com Cristo já não é fácil, imagina sem Cristo. Jesus então, ele completa a sua frase dizendo: vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, para onde eu vou, vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar. Esses homens, eles rejeitaram a Cristo, mas chegará o tempo aonde eles o procurarão e não vão encontrar. Eles não vão se deparar com Cristo. Diante disso, eu gostaria de deixar um grande alerta sobre as nossas vidas. Haverá um dia em que os homens se darão conta da loucura que cometeram ao rejeitar Cristo Jesus, e nesse dia, nesse último dia, quando o Senhor voltar, não haverá mais possibilidade de você dizer: agora eu quero Cristo, agora eu quero uma reconciliação, agora eu quero colocar a minha casa em ordem. Não haverá mais tempo, será tarde demais. E o pior de tudo, que ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer: oh, meu Pai, eu não tive tempo, não me restou um tempinho sequer para me colocar a minha vida em ordem, não houve um momento onde eu podia me colocar diante do Senhor. Houve tempo sim, você foi advertido inúmeras vezes. Olha o que Romanos capítulo 1 e versículo 20 diz. Ele diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Sabe aquele momento onde você vê aquele arco-íris com todo o seu esplendor? Sabe aquele momento onde você teve a oportunidade de chegar em uma fazenda, ver aquele riacho com aquela água cristalina, aquela coisa mais linda? Sabe aquele momento onde você se depara com aquela paisagem que parece que não tem fim, aquela coisa mais perfeita? Você olha para o seu corpo humano, vê essa máquina perfeita. Nesse momento o Senhor adverte cada um de nós, aonde a própria natureza, ela demonstra que existe um Criador, e por isso nós somos indesculpáveis perante Deus. Então não haverá brecha para nós chegarmos diante dele e falar: Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não tinha conhecimento. Não haverá, pois a própria natureza testifica do Senhor, e cada um de nós nos tornamos indesculpáveis perante Deus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso nos deixa preocupado, né? Mas hoje ainda há tempo, hoje ainda há oportunidade de nós colocarmos a nossa vida em um reacerto com Deus. Há uma oportunidade de nós colocarmos a nossa vida em de acordo com Deus. Há uma oportunidade de nós fazermos uma reconciliação. Há oportunidade de nós entregarmos a nossa vida. Então, busque o Senhor enquanto ainda você pode se achá-lo, pois haverá um dia em que os homens se darão conta da loucura que cometeram em rejeitar Cristo Jesus, e não haverá mais tempo. Versículo 22, ele continua dizendo: então, diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde vou,
vós não podeis ir. Eles estão dizendo aqui, será que ele vai se matar? Será que é isso mesmo que esse homem está fazendo? Será que é isso aqui que ele vai fazer? Ele vai tirar a sua vida? Mas isso aqui é uma loucura. Que fique muito claro que isso aqui mais uma vez é uma zombaria da parte desses homens. Não tem como nós olharmos para esse texto e ver uma pergunta honesta, uma pergunta sincera da parte desses homens. Eles estão se colocando acima de Cristo, ou seja, eles estão dizendo, olha, ele é pior do que nós cometemos pecado, até que vai, nós até podemos errar, mas ele é ainda pior. Olha a conversa dele, uma conversa de suicida, falando de tirar a própria vida, não faz sentido isso aqui não. Olhe comigo a resposta de Cristo no versículo 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Ele está dizendo, olha, eu vou para um lugar aonde vocês não podem ir. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, e desse mundo eu não sou. Observe que Jesus usa muita localidade aqui nesse momento, para identificar duas coisas muito óbvias aqui, os filhos do homem e os filhos de Deus. Meu irmão, só existem duas famílias que são apresentadas em toda a história da humanidade do Senhor: os filhos de Deus e os filhos do mundo, aqueles a qual pertencem a Deus e aqueles a qual não são do Senhor. Então, aqueles que creem em Cristo, aqueles que já entregaram a sua vida a Ele, têm esse rico privilégio de fazer parte daqueles que são lá de cima. Aqueles que creem em Cristo, eles têm essa certeza, essa garantia da parte do Senhor. Olhe comigo o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 2. Ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que entregam sua vida ao Senhor, esses já são considerados concidadãos dos céus. Vocês conseguem ter a imensidão de um privilégio que é esse? Aqueles que entregam sua vida a Cristo, agora já não são mais pertencentes desse mundo, mas já fazem parte dos céus, já são considerados filhos de Deus. Mas pensando por outro lado também, isso nos traz uma grande responsabilidade, porque a nossa vida, o nosso estilo de viver, ele deve também fazer referência ao lugar a qual nós pertencemos agora. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que agir como filhos de Deus enquanto vida nessa terra. Cristo, ele também diz, vós sois cá de baixo. E o que isso pode querer nos dizer? O que isso quer nos trazer na memória, olhando para esse momento? Vocês pensam como as pessoas do mundo. Vocês são daqui de baixo, a mentalidade de vocês é daqui de baixo. Por mais que vocês se vangloriem do conhecimento da lei que vocês têm, por mais que vocês batam no peito e falam que conhecem tantas das coisas a respeito da lei, vocês são desse mundo, o pensamento de vocês é totalmente daqui de baixo. E olhando para isso, isso nos faz pensar, meu irmão, você já parou para pensar que existe a grande possibilidade de você pensar que é lá de cima, mas você ser daqui de baixo? Você já parou para pensar que existe a grande possibilidade de você ser um convencido e não um convertido? Você já parou para pensar que existe a grande possibilidade de você ser um religioso, alguém que tem um zelo muito grande pela palavra, mas de fato ainda nunca ter entregado a sua vida para Cristo Jesus? Investigue o seu coração, observe como você pensa, como você age. Possa até ser que seja possível que você seja um cristão, pode até mesmo ser possível que você seja um salvo, mas os seus pensamentos é totalmente de alguém que é daqui de baixo.
Talvez você é uma pessoa que entregou a sua vida para Cristo, sim. Você é uma pessoa que faz parte dos céus. Mas a sua mente e o seu coração ainda está enraizado nesse mundo, no pecado. E ele está te sufocando todos os dias. Versículo 24, ele diz o seguinte: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou. Pode observar na sua Bíblia que a palavra eu sou, ela está toda em caixa alta. Ela está escrita de uma forma diferente. É justamente nesse momento que a escritura ela é levada desde o sentido dela do original para descrever a origem do nome de Deus. Mas aquele que é o verbo, de acordo com João, capítulo 1 e versículo 1, que é Jesus Cristo, ele olha para os judeus e diz o seguinte: se vocês não crerem que eu sou. Mas espera aí, esse não é o nome que é utilizado para descrever a Cristo? Para escrever a Deus, esse não é o nome que é utilizado para identificar aquele que é o Senhor? É interessante nós olharmos isso, né? Mas com isso, Jesus Cristo ele está afirmando: olha, se vocês não reconhecerem que eu sou divino, que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, que eu sou aquele que esteve na criação de todas as coisas, vocês estão perdidos. Eu sou a resposta para todas as coisas, Cristo Jesus. Meus irmãos, eles estão olhando para um homem, mas naquele homem eles tinham que reconhecer Deus. Eles tinham que reconhecer a divindade do Senhor. Meu amigo, deixa eu dizer algo que fique talvez muito gravado, muito claro na sua mente. Só existe salvação. Só existe reconciliação, só existe perdão de pecado em Cristo Jesus. Não há outro método, não há outra escapatória, não há outra justificativa, não há nada a qual nós possamos buscar ou fazer. Somente Cristo pode nos trazer essa salvação, somente se nós reconhecermos que Ele é definitivamente Deus, que Ele é o Senhor. Quando nós olhamos o versículo 25, olha a resposta que esses homens agora vão dar ao Senhor. Eles dizem o seguinte: quem és tu? E respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Quem és tu? Esses homens eles não conseguiam reconhecer o Senhor, mas repare bem, todas as vezes que o Senhor ele vai falar algo, que ele vai se identificar como algo, esses homens sempre vêm com zombaria, esses homens sempre vêm com ironia, e aqui não acontece diferente. Quem que o Senhor está dizendo que é? Quem que o Senhor pensa que é? Você está querendo se colocar como Deus? Como eu sou? Não. Quem que o Senhor está achando que é? Quem que você pensa que é para poder dizer uma coisa como essa? Aí Jesus, ele diz o seguinte: vocês não se lembram desde o princípio? Vocês não conseguem recordar? Como é que João, ele inicia o seu evangelho lá no versículo 1? Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E não só isso, quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, quando o Senhor ele diz: eu enviarei o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Desde Gênesis capítulo 8, quando Noé mata um cordeiro, imola um cordeiro, ele derrama o sangue para a remissão dos seus pecados. É desde tudo aquilo que Moisés ele trouxe como um sistema sacrificial, desde o cordeiro, desde o tabernáculo, desde todos os sacrifícios apresentados em Levítico, ou seja, é desde a eternidade. O Senhor ele sempre tem se apresentado, o Senhor ele sempre tem trago as suas advertências, ele sempre tem mostrado a situação do homem. Com isso vocês conseguem perceber quantas advertências já foram passadas, quantas vezes o Senhor ele já tem se revelado, ele já tem se apresentado.
Então, com isso, o Senhor Ele está dizendo, então, desde aquele tempo, desde o início, eu já tenho dito quem eu sou. Eu já tenho me apresentado, eu tenho mostrado que eu sou o Senhor, eu sou a resposta para todas as coisas. Quando nós olhamos Lucas capítulo 24, ele nos traz ainda mais a ideia disso que nós estamos falando, porque ele diz o seguinte: a lei e os profetas testificam de mim. Quantas vezes eu já adverti vocês? Desde o princípio eu tenho me apresentado, desde o início eu tenho me revelado como o Senhor. E ele não para por aqui, ele continua, olhe comigo o verso 26 e o verso 27. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. É como se Jesus aqui nesse momento, ele estivesse dizendo, olha, eu tenho muita coisa para julgar aqui com vocês, mas como já foi dito anteriormente, ainda não chegou o momento do juízo, ainda não chegou o momento que nós vamos tratar desses assuntos, mas eu tenho anunciado para o mundo, eu tenho pregado para o mundo, desde o princípio eu tenho falado e continuo falando. Aí é muito interessante a forma como João, ele intervém aqui no texto, trazendo um comentário seu. Ele vai dizer o seguinte: eles, porém, não atinaram. Ou seja, eles não entenderam que Cristo estava falando do Pai. Eles não conseguiram perceber isso. Não de José, mas de o Pai, daquele que é o Senhor. Foi Ele que falou, foi Ele que me enviou, foi Ele que me disse todas essas coisas, por isso que eu tenho autoridade. No versículo 28, ele diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui nesse momento é como se o Senhor ele estivesse dizendo: quando é que vocês vão perceber? Quando é que vocês vão se dar conta? Quando eu for levantado, quando o Filho do Homem for colocado em uma cruz. E é interessante que ele usa essa expressão que é tirada lá de Daniel capítulo 9, aonde ele diz que o Filho do Homem, que é justamente o Messias, ou seja, o Filho de Deus, ele vai então se aparecer. E eu queria que você nesse momento não entendesse que Filho do Homem seja algo que definido a humanidade de Cristo, mas o termo Filho do Homem é a expressão que define a divindade, aquele que é Deus, aquele que é o Senhor, aquele que é o grande eu sou. Então, quando o Filho do Homem for levantado, vocês vão perceber que eu sou Deus, que eu sou Senhor. E nós temos isso na memória, porque quando Cristo ele é levantado, quando ele é colocado sobre o madeiro, toda a criação é abalada, toda a criação ela é mexida, os céus se escurecem, nuvens densas se aparecem, trovões, terremotos, e muitos creram justamente naquele momento, quando o Filho do Homem é levantado. E é interessante nós olharmos essa palavra, porque esse levantado ou esse elevar-se, ele era utilizado lá no Antigo Testamento para falar a respeito dos sacrifícios, que nesse momento Cristo está dizendo, olha, eu sou o sacrifício perfeito, eu sou o único sacrifício possível para que vocês tenham acesso aos céus, eu sou aquele que pode dar a condição de reconciliação entre vocês e Deus. E Jesus ele continua falando, ele diz o seguinte, olha, mas eu falo como o Pai me ensinou, ou seja, eu não estou falando de mim mesmo, mas eu não estou inventando aqui nada nesse momento, mas eu estou dizendo, aquilo que eu digo, eu recebi do Pai, veio do Pai, não é algo que eu falo de mim mesmo. E aqui nesse momento, entenda, meus irmãos, não é que
o pai, ele passa as informações para o filho, porque o filho de maneira nenhuma não tem conhecimento de nada, ele não saiba de nada, ele não tem noção do que está acontecendo, mas nas administrações, nas funções da Trindade, quem envia é o pai, quem dá a mensagem é o pai, e o filho, ele é o verbo, como é descrito no versículo 1. Ele é aquele que traz toda a palavra. Então, nessa estrutura aqui, ele está dizendo: olha, o que eu digo, o que eu falo, aquilo que eu estou trazendo, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo através do Pai, aquele a qual vocês dizem que creem, aquele a qual dizem que vocês vivem uma vida para Ele, mas vocês estão o rejeitando. Sabe por que vocês estão rejeitando o Pai? Porque vocês estão rejeitando o Filho que traz a palavra do Pai. Vocês estão rejeitando a Deus. E Cristo então, ele vai finalizar no versículo 29 com toda a sua argumentação. Versículo 29 e 30. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Então, com isso aqui, o Senhor ele está dizendo: olha, eu não só ensino, eu não só venho aqui trazer isso, mas é aquilo que eu faço, é aquilo que eu vivo. Não é só a minha doutrina que ela é conforme ao Pai, mas é a minha ação que é conforme ao Pai. Ou seja, eu faço aquilo que agrada ao Pai, e por isso que eu não estou só, e por isso que eu estou o tempo inteiro presente com o Pai. No momento que esses homens aqui, mais adiante no Evangelho, ainda nós vamos chegar nessa parte, mas eles vão até o lugar aonde os discípulos estão com Cristo, lá no Getsêmani. Cristo então ele está orando e os discípulos estão ali cochilando, tentando de alguma maneira orar com o Senhor. E então chegam esses homens e vão arrancar Cristo ali daquele momento. Tudo isso que nós estamos lendo vai ser consumado naquele momento, aonde ele está se retirando e ele vai se retirar para cumprir a sua obra no Calvário. E talvez nesse momento você possa estar olhando para mim e pensando: poxa, Jessé, mas você acabou de ler aqui na palavra que o Senhor, ele sempre está com o seu filho, Deus, ele sempre está com o Pai. Cadê o Pai nesse momento aí? Aonde é que está o Pai que permite que o Filho seja levado principalmente para uma cruz? O Pai, ele estava com Cristo quando ele foi preso, quando ele foi humilhado, quando ele foi cuspido, quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, quando rasgaram as suas vestes, quando fizeram todo tipo de miséria com o Senhor, ele estava lá, ele estava presente com Cristo. Mas quando Cristo ele passa por toda essa via de crucificação, quando ele é colocado no madeiro, Deus foi com ele até lá. Toda a proteção do seu ministério foi até lá. Mas quando Cristo foi crucificado, quando ele é colocado sobre a cruz, pela primeira vez nós vemos na palavra o Senhor dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Senhor, ele fica só. Naquele momento, o Senhor, ele fica sozinho. A única vez que o Senhor ficou sem a presença de Deus foi por minha culpa e foi por sua culpa. Sabe por quê? Porque ele estava carregando o meu pecado. Ele estava carregando o seu pecado. E o Senhor, ele não pode estar diante do pecado. Eu não sei se isso mexe com você, mas o único momento que Deus, ele teve que se afastar do seu filho, foi por minha culpa e por sua culpa. Pelo nosso pecado. Jesus, ele é morto, mas ao terceiro dia,
o Senhor com mão forte, com braço estendido, tira ele, estende ele daquele lugar aonde ele estava, faz ele se assentar num alto e sublime trono. E Deus diz a ele então: olha, você vai voltar, você vai governar aquela terra, e todos aqueles que creem em você governarão contigo. Meu irmão, todos aqueles que creem no Senhor, quando o Senhor ele voltar para buscar os seus, governarão com ele. Olha, eu não sei qual vai ser talvez a necessidade, quantas advertências você talvez vai ter que ouvir, por quantas vezes você vai ter que talvez ouvir o Senhor falar ao seu coração. Mas hoje, mais uma vez, o Senhor ele tem trabalhado na minha vida e na sua vida. Mais uma vez nós temos sido advertidos sobre a necessidade de arrependimento. Mais uma vez o nosso coração tem sido massacrado por reconhecer o nosso estado de pecado. Até quando nós vamos esperar essa advertência? Até quando nós vamos esperar para que nós sejamos tratados por Deus? Lembre-se, haverá um dia em que os homens se darão conta da loucura que cometeram em rejeitar a Cristo, e será tarde demais. Hoje ainda há oportunidade para a sua reconciliação, para a sua salvação e para você voltar de volta às suas atividades. Que Deus esteja aplicando sua palavra aos nossos corações. Amém.